Mas agora, quero chamar o palco para o nosso segundo ODS Talks, que vai falar sobre transição justa nos municípios do petróleo e da mineração. Então, vamos chamar ao palco para reaquecer a conversa começada lá no começo da manhã, e agora a gente continua essa tarde. A gente vai chamar o Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, que é a realizadora desse evento, juntamente com a Prefeitura de Niterói, e que, diante de diversos projetos voltados ao aprimoramento da gestão pública, governo aberto, dinamismo econômico, entre outros temas relevantes, e também uma representação da sociedade civil. Então, o papo, neste momento, o Sérgio vai trazer, falando sobre projetos na organização que estão dentro da temática transição energética justa, especificamente nos municípios do petróleo, da mineração. Sérgio, bem-vindo. O palco é seu. Que bom. Gostei de ficar aqui com você. Retorno? Ah, que ótimo. Estava adorando ficar aqui do lado da Valéria. Como ela disse, meu nome é Sérgio Andrade, sou da Agenda Pública e também faço parte de uma iniciativa chamada Plataforma de Transição Justa. Mas eu já vou contar a vocês um pouco mais a esse respeito e queria convidar, inicialmente, vocês para olharem para essa imagem. Essa é uma imagem criativa, uma imagem que talvez vocês não a reconheçam, porque ela fala do futuro, mas tem vários elementos aqui que, de alguma maneira, estão presentes no cotidiano do carioca, do fluminense, em especial, e até das pessoas aqui de Niterói, do niteroense. Fala de um futuro em que todas as pessoas vivem numa cidade com qualidade de vida, com oportunidades, segurança, mobilidade, enfim, um horizonte no futuro em que essa atividade econômica ou essas atividades econômicas que sustentam essa cidade são muito diversificadas. Não é uma única atividade econômica, não é um único setor. O fundamental que garante os empregos, as oportunidades da população que vive aqui. E esse Rio de Janeiro, esse estado do Rio de Janeiro, e essa Niterói, inclusive, do futuro, onde essas entregas, esses serviços públicos são tão bons, a cidade já tem um destaque, tem um IDH, melhor IDH do estado, mas ela é possível, onde os pais não terão tantas preocupações em relação ao futuro e às oportunidades dos filhos, porque os investimentos e as oportunidades que vêm de vários setores da economia. É disso que a gente vai falar um pouco. Será que esse futuro é possível? Será que a gente consegue pensar nessa atividade? Pois é, hoje esse cenário é um pouco distante. Por quê? Porque nós temos aqui no Rio uma característica muito específica. Nós temos uma cidade, um estado, na verdade, que tem uma economia bastante dependente do petróleo, da cadeia de valor do petróleo. Nós estamos falando, como vocês sabem, muito melhor do que eu sou de São Paulo, mas adoro o Rio, estou sempre aqui quase todos os meses. Então, eu conheço um pouco dessa realidade e estudo, junto com os meus colegas da Plataforma de Transição Justa, a situação dos municípios da mineração e dos municípios do petróleo. E vocês vão ver que tem algumas características muito parecidas e que a gente tem que se preocupar com isso. Bem, vocês sabem que 70% do petróleo refinado do país vem aqui do estado do Rio. 70%. E nós temos uma outra situação. Eu estou com um dado aqui surpreendente. Entre 2010 e 2021, a arrecadação de royalties cresceu 225% no estado do Rio. Então, você tem, em especial nos municípios do leste fluminense, uma concentração natural. A gente tem Maricá, Niterói, Macaé, Campos, com grandes receitas associadas ao petróleo. E, de fato, isso é uma combinação que tem, na arrecadação, apenas um fator. Porque eu tenho uma cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? São as atividades interligadas, aqueles negócios que, de alguma maneira, podem ser até de um motorista que transporta, do comerciante que fornece para algumas dessas atividades, todas elas
de alguma maneira, pesam na economia. Então, nós estamos falando também de empregos. Nós estamos falando de oportunidades. Não só de emprego, mas de trabalho. Então, o impacto é significativo. Só que nós temos um problema, olhando para o futuro. Qual é esse problema? Qual é esse desafio? Nós aqui no festival temos a cultura de pensar em desafios, mas sempre trazendo soluções. Espero chegar lá com vocês. Nós estamos diante de um cenário bastante que oscila muito. O mercado do petróleo, ele não só é uma commodity que está sujeita a muitas oscilações, embargo de produção, restrição de produção, aumento do preço no mercado internacional, é profundamente instável. E tem um outro fator, né, que vocês acompanharam de perto, instabilidades parecidas, como aconteceu aqui no Comperj. Então, uma economia que tem grande dependência de um único setor, um peso na economia, assim como é na mineração, pode sofrer muito quando esse mercado sofre algum tipo de transformação. E é disso que estamos falando. Nós estamos falando de transformações que vão acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas, e que já estão presentes, inclusive, nas estratégias das companhias. Hoje, mais cedo, nós ouvimos aqui a Petrobras falando sobre a transição, né? Pensando a transição. A Petrobras já é hoje, por exemplo, uma empresa de energia, e não apenas uma empresa somente de petróleo. A Shell é sócia da Cosan, por exemplo, e também já não se define mais apenas como empresa do petróleo, ela é uma empresa de energia. Então, nós estamos vivendo uma transição das próprias companhias do petróleo, pensando, né, no seu portfólio, mas estratégias também que são de países. Vejam só, todos vocês conhecem, já ouviram aquelas imagens muito fortes, né, de Dubai. E Dubai hoje não é apenas um país dos Emirados Árabes que produz petróleo, pelo contrário, ele diversificou e tem diversificado sua economia, assim como vários outros países, né? Doha, ali no Catar, também é um outro, nós conhecemos pelo futebol, também tem perseguido fortemente a diversificação da economia face à transformação que nós vamos viver. Do que nós estamos falando? De uma transição para uma economia de baixo carbono, em que o uso do petróleo ele vai continuar existindo, né? Mas ele vai ter um peso relativo menor. E também nós temos um outro fator, né? Quando nós estudamos os impactos da reforma tributária sobre os municípios do petróleo, há uma discussão, né, que, inclusive, dois estudos, né, existe um estudo da Federal de Minas Gerais, um outro estudo aqui da Federal do Rio de Janeiro, que falam, né, do impacto potencial que essa reforma pode ter nos municípios que têm sua economia, né, bastante baseada em petróleo, mas também da mineração. E aqui tem uma proximidade em termos de conceito, porque na mineração nós dizemos que é uma safra de uma colheita só. E é porque o prazo é muito menor. Então nós vivemos aquele ciclo que é chamado de boom colapso, né? Quer dizer, você tem uma explosão de atividade econômica, geração de impostos para os municípios, muitos investimentos em postos de saúde, melhoria da infraestrutura e logo em seguida acontece alguma coisa, né? O preço do mineral oscila, o ciclo do minério termina e, não, diferentemente do petróleo, esse ciclo é muito menor. Então, nós temos aqui um trailer, né, de coisas que podem acontecer quando a economia não é diversificada. Bem, mas tem um outro fator. Nós podemos usar o petróleo como poupança, né? É uma forma de pensar e preparar o futuro. Niterói, por exemplo, tem um fundo, né, que prepara, é um fundo que protege o município, digamos assim, no bom sentido, pensando em investimentos, a partir de receitas que ele recebe, ele prepara investimentos para oscilações que podem acontecer na economia do município. Mas não é sempre assim. Nós fizemos uma pesquisa, a Agenda Pública fez, no finalzinho do ano passado, uma pesquisa muito interessante. Convido vocês para que conheçam essa pesquisa. Ela se chama Petróleo e Condições de Vida. O que nós descobrimos nessa pesquisa? Nem todos os municípios que têm arrecadações significativas conseguem transformar essas arrecadações em resultado para a população em termos de bem-estar, em termos de entrega de serviço público. Veja só, nós analisamos 20 municípios
em algumas dimensões: mobilidade, saúde, educação, desenvolvimento econômico, em que medida as prefeituras estão apoiando os seus empreendedores. E essas avaliações combinadas, surpreendentemente, trouxeram aqui uma realidade que, para Niterói, posiciona bem, mas os demais municípios, todos os outros 18 municípios avaliados, tinham problemas. O melhor município avaliado foi Ilhabela, em São Paulo, com entrega de serviços públicos num nível comparativo bastante elevado. Então, veja só, como é importante nós trabalharmos governança e gestão, como é importante preparar para uma economia mais dinâmica, em que o petróleo, ou a cadeia de valor do petróleo, ela permita que a gente faça investimentos que melhorem as condições de futuro e as oportunidades. Mas vamos ver como é que isso pode ser feito. Afinal de contas, que futuro é esse? Que oportunidades são essas? E aqui tem o grande desafio. Nós defendemos, na plataforma de transição justa, uma ideia bastante provocativa, que vale, inclusive, para o Festival ODS. Nós precisamos reformar as políticas de desenvolvimento econômico, trazendo essas políticas dos municípios, principalmente aqueles que estão passando por transformações significativas, como é o caso de Niterói, como é o caso do Rio de Janeiro, para que essas economias, para que esses municípios possam incentivar novas oportunidades em outras economias mais promissoras do futuro. E nós vimos aqui hoje, no dia de hoje, algumas delas, né? Vocês se lembram que se falou muito em economia verde. O que é economia verde? São todas as atividades que estão relacionadas a investimentos, desenvolvimento de inovações, serviços, que de alguma maneira estão ligados à economia de baixo carbono. Então, são soluções tecnológicas que vão sendo desenvolvidas, processos que vão sendo desenvolvidos, que permitem que haja emprego, que haja renda, que haja oportunidades. Também existe aqui uma oportunidade para o Brasil, e nós vimos a BDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, falando mais cedo, que congrega as instituições de investimento, falando da importância da nova política industrial. O que essa nova política industrial reconhece para o Brasil? Ela reconhece algumas atividades em potencial. Uma delas é a economia da saúde. O que é isso? O complexo industrial da saúde. É simples assim, é entender a produção de insumos, a produção de equipamentos, como algo que tem uma vocação natural, eu diria não natural, mas uma vocação importante do Brasil, porque nós temos o SUS. O SUS compra, o SUS tem capacidade e escala. E o SUS, no Rio de Janeiro, tem essa grande possibilidade, né, de demandar, e o Rio de Janeiro também pode produzir muito para atender o Brasil. Não só vacinas, mas uma série de insumos. Da mesma maneira, falando aqui do Estado, tá? Não estou falando aqui só da cidade do Rio de Janeiro. Existe uma outra economia que, para vocês e para todos nós, é muito conhecida no Brasil, que é a economia criativa, que envolve desde o turismo até comunicação, as artes, a televisão, tudo isso são atividades que empregam e que têm potencial de futuro. Mas também existe uma outra imagem aqui, que vocês devem ter lido em algum lugar, que é a economia do cuidado. A economia do cuidado são todos aqueles serviços que, de alguma maneira, estão relacionados a cuidado de crianças, cuidado das pessoas mais velhas, e no Brasil nós estamos em ritmo acelerado de envelhecimento e, portanto, essas economias, essa preparação da sociedade e das atividades econômicas para esse futuro é super importante e tem aí algum potencial. Mas, para tudo isso, nós precisamos ajustar alguns instrumentos. O que a plataforma de transição justa faz? O que essa plataforma de produção de conhecimento, de produção de debates, ela se propõe? Ela tem uma construção de trilhas, possibilidades para pensar, principalmente em setores que são mais afetados pela transformação, pela mudança da economia, como o setor de petróleo, como o setor de mineração,
em alternativas para as políticas de desenvolvimento municipais. Qual é o cardápio que essas políticas devem ter? Um exemplo, nós estamos aqui com o Cine hoje, só que nós estamos fazendo ainda uma intermediação do sistema, né, que faz a intermediação do trabalho, bastante tradicional. Então, esse é um capítulo importante, incluir a transformação digital, incorporar novos processos às políticas de trabalho e emprego. Ao mesmo tempo, algumas respostas muito interessantes que a plataforma traz, em detalhes. A sugestão é apoiar as empresas nessas trajetórias de descarbonização, então nós não podemos fazer com que essas empresas percam oportunidades, mas nós temos que apoiá-las para que elas consigam continuar sendo relevantes, continuar sendo relevantes na economia dos seus municípios. Uma outra iniciativa são os clusters de empreendedorismo formal e informal, em setores de potencial crescimento. Aqui em Niterói, por exemplo, nós temos a Valéria, secretária de Ciência e Tecnologia, estava com a gente hoje de manhã, nos contando um pouco como funciona o ambiente de ciência e tecnologia aqui em Niterói. Veja só, já existe uma preocupação com essa transformação de uma economia, agregando valor, agregando pesquisa, como o reitor da Federal nos contava mais cedo. Mas também é preciso pensar em quem serão os mais impactados pela transição. Quem serão os mais impactados? Os trabalhadores. E aqui entra uma agenda fundamental num evento que fala sobre o futuro do trabalho. É necessário e urgente preparar medidas para requalificar e preparar melhor os nossos trabalhadores. E esse é um papel também das empresas. Nós precisamos adotar cada vez mais programas de educação ao longo da vida e dar a esses trabalhadores a oportunidade, especialmente para aqueles que trabalham há mais tempo, de desenvolver novas competências, novas habilidades que permitam que eles sigam produtivos, sigam interessantes, garantindo empregabilidade. Portanto, esse é um papel também das empresas. Aqui, eu convido vocês a visitarem um pouco mais da plataforma, possam conhecer um pouco mais das propostas, das iniciativas, porque esse futuro, onde o serviço público, os serviços públicos são bem financiados, onde a gente possa ter também oportunidades, né, para os nossos filhos, mas também para nós, ele é possível. Mas nós devemos agora colocar esse assunto na agenda. É fundamental que a gente discuta como os municípios, como Niterói, por exemplo, ou tantos outros aqui do Rio de Janeiro, podem se preparar melhor para um futuro de uma economia de baixo carbono, em que o petróleo não é tão relevante na sua economia, mas, ao contrário, a gente tem a economia ainda mais diversificada. Muito obrigado.